Oi, crianças, tudo bem? Olha, vamos ter uma conversa muito séria. Eu vou fazer uma recapitulação com vocês do conteúdo, tá? Que já foi dado em prova. Então, assim, nós temos eu acho que a maior dificuldade de vocês foi na questão do Brasil, de como que foi acontecendo a formação do espaço geográfico, certo? Então vamos lá, como que começou o espaço geográfico do Brasil? A princípio foi a extração de pau-brasil, né? Depois passou para a atividade açucareira. Essa atividade açucareira, ela aconteceu no Nordeste do Brasil, e ela foi muito importante porque na época eram pouquíssimos lugares que fabricavam o açúcar. E o Brasil tinha um clima propício para o açúcar. Então, 1557, mais ou menos, começou a escravidão, né, no Brasil, a escravidão africana. Começaram a vir os primeiros escravos e aí começou o processo de cana-de-açúcar e de fazer o açúcar. Foi no litoral, o lugar mais forte. Durante o período de colonização do Brasil, principalmente a açucareira, ela era monocultura, grandes propriedades, eram enormes propriedades de terra, e mão de obra escrava. Essas três coisas vocês não podem esquecer, certo? Mão de obra escrava, monocultura e grandes propriedades de terra. Depois veio a criação de gado. A criação de gado, ela foi muito importante para entrar para o interior do Brasil. Então, para a interiorização do Brasil, a criação de gado, ela foi muito importante. Porque se eles criassem gado ali na beira da praia, que era onde eles ficavam praticamente, o gado ia comer tudo. Então, eles tinham que criar gado para o interior do Brasil. Então, eles tinham que entrar para o interior do Brasil. Então, a criação de gado, ela foi extremamente importante para a interiorização do Brasil, certo? Depois veio a mineração. A mineração, ela foi um momento onde a população, ela teve um deslocamento espacial muito rápido. Porque onde que eles sabiam que tinha ouro, todo mundo queria ir, porque todo mundo queria ficar rico, né? E eles achavam que o ouro era que ia deixar a população rica. Então, assim, uma das coisas que fez quando acharam o ouro foi a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que de Salvador para o Rio de Janeiro? Porque como o ouro foi descoberto a princípio em Minas Gerais, era mais fácil levar o ouro de Minas para o Rio de Janeiro, certo? E daí escoava esse ouro para Portugal. Outra coisa, o Porto do Rio de Janeiro, que passou a ser responsável, né, para sair esse ouro. As cidades, elas aumentaram, principalmente em Minas Gerais, e teve várias formações de núcleos auríferos. Então, aonde tinha ouro foi formando cidades. Então, aumentou as cidades no Brasil nessa época. O café. O café, ele também foi muito importante, e o café teve a transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. Então, foi bem na época que acabou quase, quando começou o café e logo depois acabou a escravidão. E aí começou a vir os italianos para o Brasil para trabalhar nas plantações de café. Então, teve esse marco aí, que foi o início do trabalho livre no Brasil, foi na época da cafeicultura. O café, ele foi muito importante. Ele é muito importante, o Brasil ainda é um dos maiores produtores de café do mundo, então não mudou, e ele se adaptou muito bem ao clima e ao relevo do nosso país, principalmente da região sul. A borracha, ela teve um ápice assim, muito grande, e depois ela deu uma queda, mas a borracha, ela já é bem mais recente que os outros, do que a açúcar, do que o café. Então ela é uma das mais novas.
Aqui no Brasil nós ainda temos grandes plantações de seringueira, né, que é para fazer a borracha, ainda ela é muito importante, mas teve uma época que ela deu uma queda. Que mais? Sobre as ilhas econômicas. Por que o Brasil antes era falado que tinha ilhas econômicas? Porque o Brasil ele não era todo interligado. As estradas elas eram muito ruins, tudo muito ruim, então algumas coisas ficavam só ali naquela região, ela não se expandia. Quando Juscelino Kubitschek entrou como presidente do Brasil, uma das coisas que ele fez foi tirar a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Por que ele fez isso? Porque se ele mudasse a capital para Brasília, Brasília iria estar no meio do Brasil. Então fazia com que a população saísse da parte litorânea e fosse mais para o interior do Brasil. Então essa era a intenção dele, fazer com que a população fosse para o oeste do Brasil e não ficasse só no leste do Brasil, certo? E aí ele investiu também muito em estradas. Ele começou a fazer muitas estradas para ligar uma cidade ao outro, um estado ao outro, uma região a outra. E aí o Brasil deixou de ter ilhas econômicas e passou a ter uma economia total. Ainda hoje, as nossas estradas, dependendo do lugar que a gente vai, tipo se for para o norte, para lugares do Nordeste até, ainda não tem todas as estradas pavimentadas. Mas já está bem melhor do que era antes, né? Durante muito tempo nem tinha estrada praticamente direito. E aí ele deixou de investir em ferrovia e passou a investir em rodovias no Brasil. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só chamar, que a prof está à disposição de vocês. Então, eu vou passar uma atividade para vocês e vou deixar lá no Senec, tá? No post que eu vou mandar. Beijo, até mais, gente!